Fala rapaziada, tudo legal? Paulo Cheng aqui novamente. E aqui mais um vídeo para o meu canal aqui no YouTube, o Reflexões Chenguianas, ok? Um canal recente. Fiz um primeiro vídeo, se eu não me engano, a respeito da liberação das drogas. Eu expus o meu ponto de vista, então tá aqui, né? Vocês procurem aí o vídeo, tá bem interessante. Eu tentei trazer, enfocar alguns pontos, né, não comuns, né, nessas discussões sobre liberação das drogas ou não. Então tá bem legal, procurem aí, né. Bem, então vamos falar sobre o seguinte: a questão da educação dos brasileiros, o marxismo cultural e como fugir das garras desse sistema opressor, desse marxismo cultural que se infiltrou no Brasil, que se infiltrou em todas as camadas da nossa sociedade, que domina as faculdades, que domina as mídias, que está por aí, né, mandando seu recado, né, de uma forma sorrateira e muitas vezes ludibriando a muitas pessoas. E a gente pode ver que Antônio Gramsci, né, ele foi um autor, foi um comunista, né, que preso lá na década de 30, escreveu os livros do cárcere, né, e no Brasil é onde a sua teoria ela foi mais funcional, né, enquanto alguns regimes, alguns países, né, tipo a Rússia, a China, a Coreia do Norte, né, e alguns outros, né, optaram pela luta armada, pela revolução do proletariado, né, através de armas, de guerrilhas e na tomada de poder, né, para se instalar de vez um regime socialista e ou comunista, né, de forma ditatorial. O Gramsci ele teve essa sacada de dizer de pensar que essa tomada abrupta do poder, né, ela não se perpetuaria por muito tempo, né, porque futuramente talvez a população se reunisse, né, e fizesse um contragolpe. Porém, a sacada do Gramsci foi, digamos assim, genial, né, maquiavelicamente genial, onde ele pensou que, ao invés de tomar quartéis, tomassem escolas, né, que o marxismo cultural fosse sorrateiramente infiltrado na mídia, na cultura, nas artes, entendeu? E principalmente nas escolas, nas universidades. E assim sendo, demoraria um pouco mais, sim, mas levaria um tempo no qual toda a sociedade, né, estaria hegemonicamente dominada pelo marxismo cultural, né, pelo esquerdismo, e as pessoas, né, de uma forma sutil, sorrateira, né, estariam pensando, né, comungando, né, daquelas teses marxistas, sem saber que eram marxistas. Então, a jogada do Antônio Gramsci, né, aquele italiano lá, comunista, criador do Partido Comunista Italiano nos anos 30, foi essa. E no Brasil é onde essas ideias do Antônio Gramsci continua sendo hegemonicamente colocada em prática. Eu acho que aqui no Brasil foi onde ele foi mais funcional do que em qualquer país do mundo. Então a gente está aí enfrentando mais um pleito eleitoral. Essas eleições de 2018 com certeza as eleições mais importantes, depois da redemocratização do Brasil, né, depois da transição do regime militar 85 para o regime civil, né, de eleições diretas e tudo mais, onde o Tancredo ganhou, não assumiu, aí o Sarney, né, pegou a bola lá. Né. Então eu creio que das eleições de 89 para cá, até 2018, com certeza essas eleições está sendo as mais importantes, ou a mais importante de todas elas, né, por inúmeras peculiaridades. Né. Depois de Dr. Enéas, né, nos anos 90, que infelizmente, como se diz aí amplamente na internet, né, foi o maior presidente que não tivemos, o Enéas foi
o único político genuinamente de direita que se levantou, né, e concorreu a um cargo de presidente aqui no nosso país, né. Infelizmente não ganhou, né. Eu creio que uma das maiores frustrações do Dr. Enéas foi ver a ascensão de um Lula tomar a presidência, né, e ele não, né, um dos caras mais preparados que já tivemos, um gênio, um intelectual, um educador nato. E hoje, né, depois que com o advento da internet, infelizmente na época do Enéas não tinha internet, né, e hoje quando assistimos aos vídeos, a toda aquela trajetória do Enéas, né, realmente nos lamentamos muito, perdemos uma excelente oportunidade de eleger um grande homem para a nossa nação. Quem sabe se o Enéas não surgisse hoje em dia, com certeza, né, com a ajuda da internet, ele seria eleito de fato, né, sobra, né, mas com certeza o Dr. Enéas nos deixou um legado muito maravilhoso, né, que até hoje nos serve de fonte para irmos lá, bebermos, e o cara era um visionário, né, coisas que estão acontecendo, que ainda vai acontecer, ele já profetizara lá atrás. O cara foi sensacional. Voltando para os dias de hoje, estamos aí há alguns dias do segundo turno das eleições. Hoje é dia 16 de outubro. Dia 28 será o segundo turno das eleições. Então, vemos aí nas redes sociais um debate acalorado, que é justamente esse fenômeno Bolsonaro, que eu gosto de frisar bem assim. O fenômeno Bolsonaro trouxe coisas muito peculiares, muito interessantes, né, que suscitaram o desejo da população de falar de política, né, de se envolver com política. Eu mesmo passei anos e anos no ostracismo, né, porque não acreditava mais em ninguém, não votava mais em ninguém, ia lá e votava nulo. E algumas eleições eu nem cheguei aí, pagava uma multa, né, no outro dia, na semana subsequente das eleições, por não acreditar mais em nenhum político, né? E com o surgimento, com o advento do Bolsonaro, se bem que o Bolsonaro está aí há bastante tempo, quase 30 anos, né? Mas a sua candidatura foi desenhada há pouco tempo, né? E com o surgimento, né, com mais força, com mais veemência do Bolsonaro, depois que ele se pronunciou como candidato à presidência, né, eu procurei estudá-lo, procurei ver tudo a respeito dele, né, e me convenci de que ele é genuinamente um candidato conservador, que preza pelos valores conservadores, né, e de direita. Então, tudo aquilo que eu sigo, né, os valores da família, os valores judaico-cristãos, né, e a não liberação das drogas, né, do aborto, né, e tudo mais, né. São pautas, né, nos quais a grande maioria da população brasileira, né, segue. A população brasileira, na sua imensa maioria, é uma população conservadora. Então, essa grande massa que está votando, que está dando essa carta, né, de credibilidade a o Jair Bolsonaro, né, é justamente essa população que não quer a liberação das drogas, não quer a liberação do aborto, salvo em determinadas circunstâncias, né, mas não o aborto ser liberado por si só, né, e tem uma ojeriza essa população brasileira pela violência, essa violência endêmica crescente que está aí, né. Hoje o Brasil é um dos países mais violentos do mundo e a gente vê aí quase 65 mil pessoas assassinadas por ano, né, principalmente depois da lei do desarmamento em 2005, ou seja, né, o Bolsonaro representa tudo isso, todos esses anseios dessa população brasileira, né. Então não é à toa que temos hoje esse fenômeno Bolsonaro, porque ele está representando esse anseio, esse anelo
de mudança, né, que está aqui engasgado no peito da população brasileira. Então, com o advento do Bolsonaro e nessas eleições, né, o brasileiro ele tem acordado, inclusive para estudar, né, o que está por trás, né, desse cenário político, quais os mecanismos que regem, né, esse complexo estado de política da nossa sociedade. Então a gente sabe, né, a gente acordou, a população brasileira está acordando, né, e descobrindo coisas que até pouco tempo nos eram alheias, né. Hoje a gente já sabe, já tem ciência de um Foro de São Paulo, que é aquela organização fundada por Lula e Fidel Castro no início dos anos 90, né, com o intento de fomentar, né, e tornar toda a América Latina socialista, né. Hoje a gente sabe de um marxismo cultural, que ele está muito arraigado aí na sociedade, inclusive na mídia, na cultura, nas artes. Então, essa realidade para os brasileiros, né, está sendo uma coisa nova, porque esses fenômenos já estavam aí há muito tempo, mas só que camuflados, né, como a semelhança das técnicas de Gramsci, que era justamente insuflar tudo isso aí, todos esses conceitos, toda essa ideologia de uma forma sorrateira. Então, durante muito tempo, o brasileiro ficou alheio a todo esse fenômeno, né, que se desenvolvia, né, bem debaixo dos nossos narizes, mas de uma forma camuflada. Então, os tempos estão outros agora, né? A gente está começando a conhecer essa realidade, né? Então a esquerda está sabendo disso, né? Então está começando a ficar um pouco desesperada, né? Mas ela não morreu, né? Ela, com certeza, ela como um camaleão, ela vai se transmutar, ela vai mudar de cor, ela vai mudar de forma para tentar continuar firme e forte aí. Ela não quer perder, ela não quer ser destronada. Então é uma luta, é uma batalha hercúlea no qual nós brasileiros, conservadores e cristãos estamos nos engajando. Mas para que isso seja muito mais eficaz, eu creio que o conhecimento ele é a base de tudo. Então, antes de terminar o vídeo, eu vou dizer agora aqui, deixar aqui no link na descrição aqui desse meu vídeo, alguns canais conservadores de excelente, de grande valia, né? São canais onde nós vamos aprender, né? Nós vamos ser doutrinados, nós vamos ser alertados, né? Com notícias verdadeiramente isentas, e eu super recomendo. São canais conservadores, são canais totalmente isentos, né? Isentos de fake news, né? E no qual vai nos munir de um conhecimento muito profundo, muito verdadeiro, muito transparente acerca de toda essa situação aí sociopolítico no qual vivemos, né? Deixa eu pegar logo aqui, eu anotei aqui, são 5 canais. O Terça Livre TV, né? Tem um site, né, que é maravilhoso, inclusive tem um curso lá que eu sugiro a todos vocês que se inscrevam no curso. Se eu não me engano, o curso é uma taxa muito simbólica de 9 e poucos reais, menos de 10 reais mensal. Então vale muito a pena, né? E o canal Terça Livre, né, comandado por Alan dos Santos, né, tem outros lá muito bons que fazem parte desse canal, mas eu quero somente citar o Alan, né, que ele está de frente a tudo isso. É um canal conservador maravilhoso, muito bom, super recomendo. Outro canal maravilhoso é da Paula Marisa, ela é professora lá do Rio Grande do Sul, e o canal dela é muito bacana e tem nos alertado muito sobre diversos assuntos, né? Outro canal maravilhoso é o Diego Rox Oficial, muito bom, super recomendo. Ele nos traz vídeos maravilhosos, né? E tá aí, super recomendo. Outro canal é o Luiz Camargo Vlog, muito bacana também. O cara é muito inteligente, muito sensato, profundo em suas análises, né? E por isso que eu estou citando aqui, né? E para terminar, são alguns poucos canais, tem muito mais, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu cito o Brasil Paralelo, né? Que é um canal excepcional.
né? Muito bom, o pessoal muito profissional, tem vídeos excelentes. O último documentário que eles fizeram foi o Teatro das Tesouras, no qual eles pegam todas as eleições desde 89 até as últimas eleições, não essa de 2018, mas a de 2014, né? E traça uma análise muito minuciosa. Os vídeos são curtos, não são muito longos, mas muito bem elaborados, né? Que elucida muita coisa, né? Então, Brasil Paralelo, super recomendo. Visitem todos esses canais, né? Se inscrevam, curtam, comentem, ativem os sininhos para que vocês possam receber as suas notificações a cada vídeo que sai nesses canais. Com certeza você será notificado, né? E é isso aí, né? Esses canais no YouTube que eu super recomendo são canais maravilhosos, conservadores, no qual você vai se municiar de conhecimento para que você possa se engajar nesse embate contra a esquerda, contra o esquerdismo, contra o marxismo cultural. Mas antes de acabar o vídeo, eu tenho aqui alguns livros que eu comprei. Quero somente indicar, não vou me aprofundar neles, nem fazer nenhum tipo de análise, né? Mas quero que vocês comprem, né? Aqui o livro do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito, muito, muito bom esse livro aqui. Porque o Brasil é um país atrasado. Eu já li, vou ler pela segunda vez porque o livro vale muito a pena, cara. Isso aqui é um verdadeiro raio-x, uma radiografia do que é o Brasil, do que é o Estado brasileiro, né? Então, esse livro aqui me abriu muito a mente, muito a minha visão de que era o Brasil, né? Super recomendo. Vou colocar aqui. Outro livro muito bacana é esse aqui, Marxismo Desmascarado, que é do autor Ludwig von Mises. Ludwig foi um economista, né? Um dos proeminentes da escola austríaca de economia, e aqui ele desmascara as falácias do marxismo, né, na área cultural e principalmente na área econômica. Muito bom, super recomendo esse livro. Terceiro livro aqui, muito bom também, o Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, né? Como a gente vê aí na mídia, nos livros de história, onde se demoniza os cristãos, né, em detrimento do Islã, e aqui nesse livro mostra justamente o contrário, que as cruzadas foram sim necessárias e uma resposta tardia ao expansionismo islâmico. Caso não houvesse as cruzadas, né, com certeza a Europa já estaria toda islamizada e tudo aquilo que conhecemos de civilização ocidental, desenvolvimento cultural provinda do Ocidente, provinda da Europa, com certeza não seria possível se o Islã tivesse dominado tudo há séculos e séculos atrás. Então, esse livro aqui vai te abrir muito a mente, super recomendo. O penúltimo livro, esse aqui maravilhoso, Bené de Souza e Flávio Quintela. Mentiram para mim sobre o desarmamento. Aqui vai abrir a tua mente, né, sobre todas as falácias que cercam essa questão do desarmamento, essa questão de porte de arma, posse de arma, né, o que estava por trás do desarmamento civil, né, proposto pelo governo em 2015. Você vai ver que depois do desarmamento os homicídios, a violência triplicou, quadruplicou, e aqui um livro pequeno, curtinho, mas muito bem escrito. Super, super, super recomendo. Para finalizar, esse aqui, ó, Banda, Idolatria e Democídio. Aqui, Diego Pesci e Leonardo Jardim de Souza. Aqui são dois promotores de justiça do Rio Grande do Sul, e esse livro é maravilhoso, onde traça uma análise profunda sobre os meandros da justiça brasileira, fala sobre desencarceramento, né, fala também sobre, dentre outros assuntos, audiência de custódia, né, no que se tornou a nossa justiça brasileira, que se tornou tão leniente, né, com os bandidos, glamorizando os bandidos, a bandidagem, e demonizando a vítima, ou seja, uma inversão de valores. Beleza, galera? Aqui, vou terminando aqui.
meu segundo vídeo para o meu canal. Espero que vocês tenham assimilado bem o que eu falei, principalmente anotado esses livros. Comprem, né? Leiam, devorem isso aí. Isso é dever de todo conservador, se munir de conhecimento, ok? Grande abraço a todos e ao fundo, Beatles com o Hard Day's Night, ok? Abração a todos aí.